Começa agora o Questão de Ordem. O Parlamento Metropolitano, Associação de Presidentes das 20 câmaras municipais da região metropolitana de Campinas, foi criado em 2005, com o objetivo de promover a integração administrativa, econômica e social dos municípios. O vereador Zé Carlos, que preside a Câmara Municipal de Campinas, foi eleito presidente da Associação do Parlamento da RMC, para falar sobre a finalidade, os objetivos, os desafios, já que estamos lutando contra a pandemia e os impactos dela. Recebo no estúdio o presidente do Legislativo do Parlamento, o vereador Zé Carlos. De forma virtual, participa com a gente Hélio Ribeiro, presidente emérito por Indaiatuba, e o presidente da Câmara de Paulínia e primeiro secretário do Parlamento, o Fábio Valadão. Presidente Zé Carlos, primeiramente, como é que surgiu esta oportunidade ou a vontade de presidir o Parlamento? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Prazer estar aqui no Questão de Ordem, promovido pela Câmara Municipal de Campinas. Ao Hélio, presidente emérito do Parlamento Metropolitano, doutor Fábio, que é presidente de Paulínia, da Câmara Municipal de Paulínia. Primeiramente, nós tivemos, logo que eu entrei como presidente da Câmara Municipal de Campinas, eu recebi um convite do Hélio, então, para fazer parte do Parlamento Metropolitano. E aí a gente começou a participar, falamos dos direcionamentos que a gente teria que tomar, uma pauta propositiva de reivindicações para a nossa região. E daí foi surgindo essas ideias de como brigar, de como estar junto, todo mundo, porque a união é que faz a força. Isso já é um ditado bem antigo, né? Da época dos nossos avós. E eu disse, o doutor Fábio também é testemunha disso, se fosse para lutarmos juntos, todos juntos e trabalhando em prol da região metropolitana, eu teria bom grado de participar. E aí, por fim, me escolheram como presidente, fui aclamado aí por todos os colegas das 20 câmaras da região metropolitana. Me sinto honrado com esse novo cargo, né, de presidente do Parlamento Metropolitano, e vamos trabalhar junto. Eu acho que nós temos muita coisa para a gente conseguir, para a gente conquistar. Falta de diversas coisas na região metropolitana que temos que brigar junto. Então, nós temos agora, segunda-feira, o Hélio nem o doutor Fábio está sabendo ainda, porque eu vou passar esse comunicado amanhã, onde nós temos que brigar com o governador, pedir, reivindicar, fazer uma grande força-tarefa, viu, doutor Fábio e Hélio, em primeira mão, para a redução daquele decreto. Eu vou até ver o número do decreto, eu acho que, não sei se está na pauta das nossas discussões aqui, mas os decretos estadual 65253 e 65255, que aumentou o ICMS das indústrias de alta tecnologia. E isso nós estamos perdendo, o Estado de São Paulo está perdendo espaço para a Zona Franca de Manaus, entendeu? Desculpa até me alongar na sua pergunta. Imagina. Mas para os meus colegas aqui do parlamento é importante essa notícia. A LG, que era sediada em Taubaté, já foi para a Zona Franca de Manaus, quer dizer, o Estado de São Paulo, daqui a pouco nós não vamos ter mais indústria. Então, a região metropolitana, nós temos que estar atentos para que a gente não perca indústrias e vamos em cima do governador. Estamos fazendo uma grande frente. O prefeito de Jaguariúna, que é o presidente da GENCAMP, também está convocando os prefeitos. Nós vamos fazer virtual na segunda-feira da semana que vem. Vamos fazer essa grande mobilização para que a gente consiga derrubar esse decreto do governador. Então, essa já é uma demanda já do Parlamento Metropolitano. Para você que não está muito familiarizado, a gente vai falar bastante sobre os objetivos, sobre as demandas. Bom, participa com a gente o presidente emérito, Hélio Ribeiro. O senhor era o presidente da associação. Que avaliação que o senhor faz deste período e da importância que tem esta comunicação entre os municípios, cooperação? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Olá, Gabriel. Olá, Zé Carlos, Fábio. Bom estar com vocês nessa tarde para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o Parlamento, a nossa associação de vereadores aqui da região de Campinas. Nós vínhamos conversando com o Zé Carlos, depois com o Fábio,
E nós, no último dia 9 de abril, se eu não me engano, fizemos por aclamação a eleição do Zé Carlos como presidente da associação. E eu já dizia lá atrás que ele tem uma característica diferente de mim, e essa característica diferente dele vai fazer com que a associação cresça nesse sentido de reivindicatório, de reivindicar, de buscar as necessidades aqui da nossa região, que são necessidades muitas vezes iguais, tanto de Indaiatuba quanto Jaguariúna, Paulínia, Campinas, por sermos cidades, algumas delas, conurbadas, numa micro-região. Então, é importante essa colocação do Zé Carlos, essa pauta que ele está criando junto ao governo do Estado, nesse momento em que as empresas não estão conseguindo, muitas vezes, manter seus funcionários, esse aumento de ICMS só vai acarretar mais emissão, mais pessoas necessitadas. Participa do programa o presidente da Câmara de Paulínia, Fábio Valadão, eleito primeiro secretário do Parlamento Metropolitano, e a eleição aconteceu na Câmara de Paulínia. Como é que foi esta organização em tempos de pandemia, os cuidados sanitários? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem, Fábio. Obrigado, Gabriel. Agradecer aí ao convite de vocês, também deixar meus cumprimentos aqui ao presidente Zé Carlos, ao Hélio Ribeiro, também presidente emérito do Parlamento. Aqui, na verdade, após a primeira reunião, fiquei muito convencido da importância do Parlamento Metropolitano, que a importância que poderia ter não apenas para Paulínia, mas para todos os presidentes que viessem participar desse movimento. Tive a oportunidade de poder fazer essas eleições aqui na cidade, como bem retratado, um momento de pandemia, um momento duro para todo mundo. O Estatuto do Parlamento Metropolitano, ele prevê as eleições presenciais, com escrutínio secreto, mas também abriu uma possibilidade de que a eleição fosse realizada por aclamação, e foi muito bacana que assim tenha sido realizado, porque traz aí ainda mais credencial e credibilidade para que a diretoria recém-eleita possa ter realizado. Aqui fizemos de acordo com os critérios mais científicos e direcionados aqui pela Secretaria de Saúde do município de Paulínia. É assim que a gente baliza aqui os trabalhos da Câmara Municipal de Paulínia, então com distanciamento, todos com máscara, todos que aqui vieram tiveram aferição de temperatura. Foi uma reunião bastante até rápida, né, devido ao momento, mas uma reunião muito importante que acabou trazendo aí essa nova eleição e esse novo grupo de presidentes e vereadores que vão tentar dar continuidade no trabalho que o Hélio vinha fazendo aí na última legislatura. Presidente Zé Carlos, a região metropolitana de Campinas tem mais de 3 milhões de habitantes, é a segunda maior região metropolitana de São Paulo, a 10ª maior do nosso país, é um polo tecnológico, é um polo industrial. Então, ao mesmo tempo que tem um poder econômico muito grande, tem problemas na mesma proporção, né? O senhor está assumindo agora, entende qual que é o maior objetivo neste momento de pandemia e de impactos também em diversas áreas, né? Sem dúvida, Gabriel. O momento, ele nos traz uma reflexão que é o problema pandêmico que vivemos no país. Nós já fizemos uma primeira visita a Brasília, que rendeu frutos, né? Eu não era ainda, nem conhecia o Parlamento Metropolitano, vou ser franco para você, conhecia de nome, mas nunca tinha participado. Eu fui até o governo de São Paulo e a gente conseguiu trazer mais 40 leitos para Campinas. Ótimo. E diante dessa conquista, e depois conversando com o Hélio, conversando com todos os nossos amigos da região metropolitana, nós fomos até o Ministério da Saúde, onde nós conseguimos mais 83 leitos para a região metropolitana. Sem dúvida nenhuma, a região metropolitana de Campinas é uma região pujante em termos econômicos, é o quarto, vamos dizer assim, esqueci a palavra, Hélio. O quarto? Oi, Zé. É o quarto BIP, né? É o quarto PIB. PIB do Brasil, vamos dizer assim.
Do Estado de São Paulo, nós somos primeiro, praticamente. Do Brasil como um todo, nós somos como o quarto PIB. Exatamente. Então, ela tem que ser reconhecida como tal. Sim. E muitas vezes nós não somos contemplados e nós temos problema de toda a espécie na nossa região metropolitana, que ele se torna comum a todos os municípios da região metropolitana. Nós temos o aeroporto de Viracopos, que ele não é um aeroporto só de Campinas. Ele é um aeroporto da região metropolitana, mas também do estado de São Paulo. Por aqui passa cargas da maior diversidade. Você vê que as vacinas, elas chegam muitas vezes primeiro no aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto internacional. Vem insumo da China e chega em Viracopos. Exatamente, o insumo da China chega no Viracopos. E ela tem que ter esse reconhecimento, coisa que os governos do estado e também o governo federal não têm esse olhar para a região metropolitana. Nós temos, por exemplo, aquela rodovia Miguel Malhado, se não me engano, que sai de Vinhedo e vem até Viracopos e que cobra pedágio e que é uma rodovia da morte. Constantemente a gente tem visto acidente, o Hélio sabe disso, que também Indaiatuba utiliza muito dessa rodovia. Então, são rodovias, são problemas da região metropolitana que afeta todos os nossos municípios. Então, nós temos que irmanarmos, fazer essa união de forças e buscar as melhorias. Nós temos aqui, que vai daqui para Itu, a marginal da rodovia Santos Dumont, que precisa ser realizada. Quer dizer, nós temos diversos problemas. Se nós partimos para Paulínia, e o Fábio pode dizer isso, inclusive ele tem uma reunião, não sei se já teve, na Artesp, que são problemas comuns entre todas as nossas cidades e que nós temos que estar juntos para reivindicarmos e ter mais força de reivindicação. Essa problemática, por exemplo, desses decretos do governador, que está matando os empregos. Nós estamos vivendo uma pandemia e fecha tudo, entendeu? E aí a economia vai lá para o fundo do poço, mas nós temos que preservar os nossos empregos aqui na nossa região. Então, tudo isso são problemas comuns da região metropolitana e que temos que estar juntos, brigando, para a gente poder resgatar esses benefícios para a nossa região. Hélio Ribeiro, de que maneira o Parlamento Metropolitano pode fazer a diferença neste enfrentamento à Covid-19, com todos os seus impactos, que é um problema mundial, que todo mundo ainda busca solução? Como é que resolve, ou pelo menos ameniza, problemas como leitos em hospitais, recursos humanos, a parte financeira dos municípios, problema de transporte, como o Zé Carlos acabou de dizer? Sim, realmente são muitos problemas que nós atravessamos no momento. A fala do Zé Carlos foi providencial quando ele disse que eu aqui falo como secretário, mas vereador que sou, licenciado, é muito importante que nós juntos, as nossas 20 cidades, sejamos juntos nessas lutas, nessas batalhas. Porque quando ele falou da SP-75, quando eu aqui, enquanto vereador, faço um questionamento à Artesp ou à rodovia das Colinas, a B-Colinas, que tem a concessão, é diferente de nós, enquanto parlamento, enquanto associação, fizermos essa fala junto à Artesp ou junto ao governo do estado. Infelizmente, a pandemia tem trazido os mais variados problemas às nossas cidades. E, às vezes, nós nos preocupamos principalmente com a questão da alimentação. Eu acho que a cesta básica, as pessoas recebem, se não recebe de uma entidade, do serviço social, recebe das entidades. Mas quando você fala em leito de hospital, quando a gente fala em vacina, haja vista agora, se a gente não consegue, as pessoas nos procuram relacionadas à vacina, você depende do governo do estado que envia a quantidade de doses que ele acha que deve enviar. Quando, na realidade, nós precisaríamos de muito mais, resolver isso o quanto antes, para que a gente pudesse voltar a ter uma vida normal, para que as pessoas pudessem voltar a se socializar como antes, para que os empregos possam voltar. Aí o governo do estado vem com uma ação como essa, aumenta o ICMS. Como que nós vamos sair de uma situação como essa? É nos juntando, enquanto vereadores, enquanto região metropolitana de Campinas, e buscando discutir junto ao governo do estado, ao governo federal, essas melhoras que são necessárias para as nossas cidades. Fábio Valadão, também quero ouvi-lo sobre o trabalho deste enfrentamento à pandemia, um problema mundial que traz impacto aí para a área de saúde, economia, de emprego, problemas nos transportes também.
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós, presidentes recentes, eu também fui eleito agora em janeiro, assim como o Zé Carlos, né? Nós acabamos herdando esse problema que é gravíssimo, né? Um problema de características mundial, talvez aí o pior problema sanitário da história do mundo e também do país. E isso não há como não ter impacto direto no nosso trabalho, como vereador, enfim. Talvez a questão da Covid-19 seja a questão que mais vai nos unir, né, a todos os presidentes aí da região metropolitana. Paulínia, por exemplo, tem uma série de problemas que podem e precisam de auxílio de municípios limítrofes, mas eu entendo que essa questão, especialmente da saúde, da Covid-19, os desafios que isso vem trazendo para todos nós, é talvez o nosso grande desafio, né? Gostei muito da primeira fala, na primeira reunião que participei, eu não tive a oportunidade, num primeiro momento eu ainda era reticente de participar do parlamento, o presidente Hélio, os dois, tanto o presidente Hélio quanto o Zé Carlos sabem disso, porque eu ainda não sabia a dinâmica, em que pese o fato do parlamento existir, como foi dito, desde 2005, eu, a terceira legislatura como vereador, mas os presidentes anteriores, com todo respeito, eles não faziam a informação chegar para nós, vereadores, né? Então, na verdade, os presidentes participavam, deixavam lá os seus legados perante o parlamento e as políticas públicas que eles desenvolviam, e as câmaras municipais, pelo menos em Paulínia, ela não era envolvida como um todo, né? E a fala que mais me chamou a atenção quando sentei na primeira reunião que tive a oportunidade de participar, o presidente Zé Carlos, o presidente Hélio, na época, foi a vontade de todos em deixarem legado e não fazer. Nós não vamos ficar fazendo politicagem e ter apenas mais uma atribuição para nós. Nós queremos realmente fortalecer a nossa união, os parlamentos da região metropolitana, buscar resultados efetivos para a região e para as nossas cidades, e eu acho que isso vai ser possível não apenas em relação à Covid, como estamos tratando, que talvez seja o problema principal do momento, mas tantos outros problemas que se relacionam aí com todas as cidades. Zé, o que foi discutido, todas as decisões, elas não vão ficar só no parlamento, então. Eu estou percebendo que isso, vocês querem que a sociedade, mesmo os próprios vereadores, saibam o que está acontecendo. Não, sem dúvida nenhuma. A participação nossa, tanto minha como a do... O Hélio já estava participando, né? O Hélio é um veterano já desse parlamento, uma pessoa que nos ensinou. Mas tanto a minha fala e minha vontade, como a do Dr. Fábio, que é o presidente de Paulínia, da Câmara de Paulínia, nós condicionamos isso. O Parlamento Metropolitano, a Associação Metropolitana de Campinas, ela é uma entidade democrática, onde o parlamento discute e leva para dentro das suas câmaras. Todos os vereadores têm que ficar sabendo o que está acontecendo. Tudo aquilo que está sendo discutido. Eu estou pedindo para que o pessoal, e eu não sei se o Hélio deve ter recebido meu áudio, como o Dr. Fábio também, para a gente montar já uma agenda daquilo que cada cidade tem de problema que pode ser resolvido dentro do Parlamento Metropolitano, para a gente fazer uma agenda propositiva de buscar os resultados já de imediato, seja para quem quer que seja, principalmente o governo do Estado, que na questão de transporte, na questão de segurança, na questão de saúde, nós vamos buscar onde for. Aonde nós tivermos um problema, nós vamos estar buscando, nos reunindo e passando isso para todas as câmaras. O que o Parlamento Metropolitano está fazendo para aquilo que ele foi formado, porque é buscar resolver todos os problemas que são comuns a nós todos. São comuns. Cada cidade tem a sua peculiaridade, mas o que toca a região metropolitana é problema de nós todos. Então, nós temos que estar hermanados com esse espírito de trabalho, com esse espírito de luta, esse espírito de união, para que a gente consiga, junto, trazer as melhorias necessárias para a nossa região metropolitana. Esse é o principal foco do Parlamento Metropolitano. Hélio e depois Fábio, como é que essa agenda propositiva chegou até vocês com estes problemas que são incomuns da região metropolitana? Então, o Zé Carlos passou através de um áudio que nós temos no grupo, achei muito importante a colocação do Zé Carlos, de nós
agendarmos algumas reuniões. O que até como sugestão, Zé Carlos, aí passando para o doutor Fábio também, que nós tínhamos lá atrás, que a gente pode começar a criar já através do Zé Carlos, são as comissões. Então, nós podemos criar uma comissão de saúde, criar uma comissão de desenvolvimento, comissão da defesa da mulher, a comissão que trata da questão dos animais. Por que das comissões, Zé Carlos e Fábio e Gabriel? Porque através das comissões aí nós conseguimos envolver os demais vereadores. Era a forma que nós tínhamos de envolver os vereadores, que não são como geralmente os presidentes, a grande maioria dos que participavam. Através das comissões a gente envolvia um número maior de vereadores, praticamente de toda a cidade. Então a comissão pode ter até 6, 7, 8 membros, se eu não me engano. Pega-se um vereador de cada cidade, ele vai fazer parte daquela comissão que ele, às vezes, é o trabalho que ele desenvolve na cidade. E dessa forma a gente consegue envolver mais vereadores. E assim criar essa agenda propositiva do Zé Carlos, que eu falei que é uma principal diferença, é essa agenda que ele pretende criar de forma a solucionar, buscar soluções para as nossas cidades e assim envolver os demais vereadores e a comunidade como um todo. Eu vejo a associação, penso numa associação Amigos de Bairro, onde a cada bairro reivindica aquilo que é de melhoria para o seu bairro, junto ao prefeito, junto aos vereadores. E nós, enquanto associação da região, vamos fazer essas reivindicações para as nossas cidades como um todo. Fábio, como é que você entende essa agenda? Da minha parte, da mesma maneira, eu particularmente, desde a primeira reunião também foram citadas essas possibilidades de se fazer comissões para se discutir aí temas específicos nas mais diversas áreas. Inclusive, coloquei aqui um estudo, já deve estar tramitando na Procuradoria da Casa aqui da Câmara de Paulínia, a possibilidade de eu poder fazer a associação da Câmara Municipal e aí abrir oportunidade para que todos os vereadores da Câmara Municipal possam participar também do parlamento. Na verdade, já elaborei uma resolução, essa resolução está passando por um parecer da Procuradoria, espero ter o parecer favorável, eu entendo o parecer favorável, a minha vontade é fazer a associação da Câmara Municipal. Nós temos aqui em Paulínia uma Câmara bastante renovada, são diversos vereadores novos, né? E que estão com gás, estão com disposição e estão querendo participar também desse momento, né? Do parlamento. Então, eu espero que tudo caminhe bem e que Paulínia realmente tenha uma grande representatividade no parlamento, podendo participar de comissões, participar de estudos, sugerir pautas e, principalmente, trazer resultado efetivo aí para as nossas cidades. Agora, presidente Zé Carlos, eu estou percebendo que nesse início a comunicação está muito boa, né? Agenda propositiva, todo mundo está aderindo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um conflito na comunicação entre governo federal, governo estadual, muitas vezes prefeitos, e isso acaba indo dentro das câmaras municipais essas discussões. Você acredita que as divergências também possam acontecer no Parlamento Metropolitano e, através das reuniões, das conversas, consiga amenizar possíveis conflitos? Veja bem, nós não podemos politizar os problemas que nós temos. Essa é a grande realidade, porque todos nós, quando participamos de uma eleição, a primeira coisa que a gente faz é prometer que vai trabalhar pelo povo. Esse é o grande foco do candidato no Brasil. Eu prometo que eu vou trabalhar pelo povo. Por exemplo, eu não prometo emprego, eu não prometo, porque não depende do vereador isso daí. Uhum. Então, o Parlamento Metropolitano, ele também é plural, ele não é feito de um partido. As divergências, elas vão existir, mas o importante é que a gente converge lá na frente para a gente chegar num acordo, entendeu? Um bem comum. Que é um problema comum de todas as nossas cidades. Então, aqui nós não podemos divergir, porque nós estamos buscando melhorias, nós não vamos trabalhar ao contrário daquilo que nós propusemos a fazer. Então, eu acredito que não vamos ter grandes problemas no Parlamento Metropolitano, eu espero que não. Porque todos vão trabalhar de comum acordo em busca das melhorias da região metropolitana, não é da minha cidade. É claro que isso vai beneficiar a minha cidade, vai beneficiar Indaiatuba, vai beneficiar Paulínia, vai beneficiar Sumaré,
todas as cidades da região metropolitana têm que estar inseridas. Se nós vamos buscar alguma coisa que faz parte da economia ou da saúde, é para toda a região metropolitana, não é só para Campinas. Campinas recebe, como metrópole, ela recebe toda a demanda de todas as cidades do entorno. Nós sabemos disso. Você vai no Mário Gatti, você vai na Unicamp, tem gente lá de toda a região, não só da região metropolitana, como de todo, quase o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Então, quando nós estamos buscando melhoria, nós não estamos buscando por uma cidade específica. É que Campinas é a metrópole. Então, eu não acredito que tenha uma divergência. A divergência está no governo federal, no governo estadual, por conta da política, que politizaram muitas coisas. E quem perde com isso é o cidadão que paga seus impostos. Infelizmente, isso não pode acontecer. Nós estamos vendo uma guerra diária, todo dia, governo do Estado, não é só do Estado de São Paulo, com o governo federal, até o STF, coisas que poderia todo mundo estar unido, que nem a região metropolitana está fazendo essa união, e melhorar a situação do povo brasileiro. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, discutir a exaustão, mas trazer resultados práticos para a nossa região metropolitana. E eu acho que isso nós não vamos ter grandes entraves, não. Hélio Ribeiro, 1 ano de pandemia, a gente acompanha ainda muitas discussões entre os poderes. A comunicação é o ponto-chave para o Parlamento Metropolitano conseguir fazer a diferença, resolver questões tão complexas em áreas tão distintas da sociedade? Sim, com certeza. Eu estava pensando aqui quando vocês estavam conversando, desses problemas que são comuns às nossas cidades, eu acho que a gente tem uma grande preocupação para o pós-pandemia, que aí vai envolver os nossos 20 municípios. A exemplo disso são as cirurgias eletivas que estão paradas mais uma vez. Entra na fase vermelha, na fase emergencial, você suspende os procedimentos eletivos, a Unicamp só atende urgência. Tivemos recentemente aquele problema com o Hospital de Sumaré, que se cortou alguns exames, alguns procedimentos, e acaba recaindo sobre a região como um todo. A Unicamp hoje é referência de 46 municípios. O Hospital Sumaré acaba atendendo muitas vezes através da Unicamp. Então, a gente tem muita coisa para estar discutindo dentro da associação. Falei da questão da saúde, que envolve também o CROSS, que é a central de referência das ofertas do serviço de saúde, mas tem muitas outras ações que as nossas cidades têm uma mesma necessidade, e a grande necessidade é quando a gente tem que ir para a Unicamp. Como que vai ser feito esse trabalho no pós-pandemia? Agora, a preocupação nossa é a vacina, são os leitos de hospital, são os comércios que muitas vezes estão fechados. São kit de intubação. Isso, kit de intubação, problemas com oxigênio. Então, são muitas coisas que são pertinentes da gente aqui como cidades vizinhas e que nós, enquanto parlamento, enquanto associação, podemos sim brigar por isso. Mas como o Fábio disse, como o Zé Carlos também falou, a gente tem que ter um resultado efetivo dessas brigas nossas e levar ao conhecimento da nossa população. Talvez tenha isso que tenha faltado. Tivemos algumas conquistas lá atrás, enquanto parlamento, tivemos, mas isso muitas vezes não chega até a população para que eles saibam quem realmente foi o autor dessas conquistas. Até porque, infelizmente, não é uma doença ou outra, né? A Covid veio para somar, então todos os outros problemas continuam acontecendo e a gente ainda tem que lidar com uma pandemia. Então, sem realmente, dúvida, não é fácil. E nós imaginarmos que a gente pode ameniza só, né? Mas que infelizmente ela vai continuar existindo lá na frente, talvez para o ano que vem, não vai morrer a grande quantidade de pessoas, mas algumas pessoas vão ser acometidas do Covid, vão precisar de leite de UTI, vão precisar também depois. Quando eu falo muito na questão do pós-pandemia, pessoal, é que muito raramente uma pessoa que teve Covid, que ela sobreviveu, ela não fica com alguma sequela. É uma sequela neurológica, é uma fisioterapia, é alguma, desculpa, infelizmente, a gente tem que ser realista, alguma sequela essa pessoa fica. Então, o trabalho pós-pandemia também vai ter que ser muito grande, muito bem elaborado, enquanto região nós temos que trabalhar essa questão. Fábio, como você tem visto essas discussões públicas entre os governos, isso de alguma forma influencia o trabalho de vocês? Eu acho que eu concordo muito com o que o presidente Zé Carlos falou, sabe? Eu acho absolutamente, vou usar até uma palavra forte, eu acho uma baita estupidez essa briga, quando na verdade todos nós deveríamos estar pensando apenas e tão somente no nosso povo, na nossa população. Eu procuro ficar um pouco distante dessa briga,
porque eu entendo que talvez comprar um dos lados possa vir a prejudicar o nosso município. Eu vejo, por vezes, o presidente federal com certa razão, depois eu vejo também o governo do estado com certa razão, e muitas vezes eu vejo eles se digladiando com uma briga absolutamente sem sentido, quando nós estamos, na verdade, precisando da união deles, né? O que a gente precisaria era que todos os poderes executivos do país estivessem juntos, é o que nós estamos buscando aqui no parlamento, né? É juntar aí as nossas ações, juntar as nossas forças para poder defender aí a nossa região. Então, de maneira muito sincera, essa é a minha opinião a respeito dessa briga. E por falar em governo federal, Hélio Ribeiro e Zé Carlos, os senhores organizaram uma reunião em Brasília, já foi até citado aqui no começo, né, entre as câmaras da região metropolitana e o Ministério da Saúde. Como é que surgiu essa iniciativa? O resultado foi satisfatório? Não, essa iniciativa ela começou dentro do Parlamento Metropolitano. Nós vivendo uma pandemia, né, sem fim, vamos dizer assim, sem você saber qual é o próximo gargalo que vai acontecer, porque hoje nós temos vários. Nós tivemos problema de oxigênio em Manaus, nós tivemos aqui no estado de São Paulo falta de kit de intubação, que são aí, a maioria da cidade tem para 10 dias, outro para 8, e coisa desse tipo, né? Isso foi posterior à nossa ida a Brasília. Mas o que nós fomos fazer em Brasília? Nós fomos pedir recursos, leito de UTI, porque a nossa capacidade de internação estava em 92% e cada vez crescente, que nós tivemos aqui em Campinas fila de espera de 238 pacientes com Covid na fila de espera para entrar nesse leito de UTI, entendeu? Então, preocupado com isso, e isso atinge toda a região metropolitana, não é só a cidade mãe, não é só Campinas, e por isso a gente discutiu, o Hélio ainda na época presidia o Parlamento Metropolitano, e a gente falou de fazer essa caravana para ir no Ministério da Saúde, marcamos lá com o deputado e fomos bem atendidos, né? Vamos dizer assim, fomos lá em 13 vereadores, 13 representantes de câmaras municipais, né, Hélio? E a gente conseguiu esses 83 leitos que, queira ou não, deu uma certa estabilidade para aquele momento que a nossa região metropolitana estava vivenciando, que era a falta de leitos de UTI. Claro que a gente queria mais, claro que nós queríamos, e agora, muito mais. E agora eu estou vendo aqui uma outra pauta, e eu já falei isso no Parlamento Metropolitano, que é o kit de intubação, porque se nós voltarmos com uma alta aí na questão dos Covid, de contaminação do Covid, vai faltar esses kits de intubação. Então, nós cidade de São Paulo, né, teve problema. Exatamente, São Paulo teve problema. Aqui na nossa cidade nós tivemos problema. Na região metropolitana nós tivemos problema. Então, eu estou tentando marcar uma reunião lá em Brasília para a gente ver, estou marcando com o senador, porque o parlamento, aqui nós não temos partido. Aquele que nos abria a porta, nós não temos aqui deputados na nossa região que venham abrir essa porta para nós. Essa é a grande realidade, que nós já discutimos isso no parlamento. Cadê os nossos deputados que deveriam estar inseridos nesse momento? Tá? Não estou falando, eu estou falando todos, independentemente de partido. Deveria estar aqui junto ao Parlamento Metropolitano, falando, não, o que está precisando a região metropolitana? Vamos lá junto, vamos lá abrir a porta, vamos lá buscar os insumos, o que é que está faltando? Mas a gente não vê, infelizmente, a gente não tem visto isso. Então, falta uma liderança que abra as portas para a gente poder. Então, nós pegamos aqui um senador de qualquer partido que tenha interesse em trabalhar pelo povo, nós pegamos um deputado que não interessa, que ele abra as portas, não importa que partido seja, mas que abra as portas para a gente poder ir lá e mostrar a nossa realidade e fazer os nossos pedidos e vir com resultado positivo. Isso que é importante, é isso que nós estamos fazendo. E agora eu estou tentando, junto a um senador, buscar um atendimento no Ministério da Saúde, onde a gente possa trazer kit de intubação, porque se nós tivermos uma nova onda, vai faltar. Pode esperar, então nós temos que antecipar esse momento.
E é isso que eu estou tentando fazer juntamente pelo Parlamento Metropolitano. Hélio, quero ouvi-lo também sobre essa iniciativa e o saldo dessa primeira reunião, já que provavelmente a gente pode ter uma segunda aí. O Zé Carlos foi bem nessa colocação dele. Hoje a gente vive uma carência de lideranças regionais e nós, enquanto vereadores, às vezes não sabemos a força que nós temos. Se o Hélio Ribeiro, se o Zé Carlos ou se o Fábio, como presidente da Câmara de Paulínia, for tentar uma agenda no Ministério, não é difícil a gente conseguir, mas quando o Zé Carlos, quando nós falamos enquanto associação, enquanto região, a possibilidade é bem maior. E, nesse caso, um deputado abre uma porta, um senador abre uma porta, só que ele tem até aquela máxima lá, as portas que Deus abre não se fecham. Então, essas portas que são abertas vão continuar abertas para nós. A gente precisa do primeiro contato. E esse primeiro contato, o Zé Carlos tem tentado fazer, conseguiu fazer na primeira reunião, agora através de um senador. Depois nós não precisaremos, né? Desculpa, né? Nós mesmos conseguiremos fazer as nossas agendas do governo federal ou do governo federal, mostrando a força que a região de Campinas tem. Acho que é isso que nós temos que enfatizar. Quando nós falamos região metropolitana de Campinas, tem uma força muito grande. E quando você consegue juntar os vereadores, muitas vezes um prefeito, 2, 3 ou 4 prefeitos, essa força aumenta mais ainda. Até porque, Zé Carlos, nós temos uma cadeira dentro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, que, aliás, podemos participar das reuniões, um representante nosso, nas reuniões do Conselho, que são discussões das nossas cidades aqui vizinhas. Fábio, pelo que eu estou percebendo, a imagem do parlamento é que, independentemente de quem esteja no governo federal, no governo estadual, essa comunicação precisa acontecer, ainda mais em época de pandemia. Eu acho que, minha sincera opinião é que na política não cabe a gente ficar guardando boas notícias por um partido A ou um partido B. Na verdade, as nossas ações elas têm que ser balizadas para o bem comum, né? Quem dera todos os poderes tomassem o que a gente está tentando criar aqui no Parlamento Metropolitano para entender que o importante é o bem comum, é trabalhar pelo bem das pessoas. Então, tanto o presidente Hélio quanto o presidente Zé Carlos foram muito felizes. Eu acho que na questão do parlamento a gente não pode ter definitivamente bandeiras políticas e nem entraves. E acho que problemas políticos que, se eventualmente existem, eles devem ser apagados para o bem comum. Então, eu acho que até você estar atuando de maneira conjunta, ele ajuda bastante. Pode ser que pontualmente uma cidade não dialogue bem com o governo do estado, individualmente, mas em conjunto ela passa a dialogar. Pode ser que uma cidade pontualmente não tenha um bom trânsito no governo federal, mas quando está com todos juntos, ela passa a ter. Então, essa é a minha visão e essa é a minha ambição mesmo. Eu topei fazer parte do parlamento, como falei, para que a gente possa fazer política regional em alto nível e realmente deixar um legado de bons serviços prestados. O Parlamento Metropolitano pode fazer essa ponte, então, né? Se algum município tem algum problema, dentro dos 20 ali dentro do parlamento, cria-se uma força. Mas essa é a condições mínimas do parlamento existir. Porque se não for para ele pegar aquilo que temos de problema dentro de cada cidade e ter a abertura, porque, veja bem, o município hoje ele só serve para arrecadar dinheiro e ou vai para o Estado ou vai para a federação. Fica muito pouco de tributos no município. Então, é muito relativo. Nós dependemos da União, nós dependemos do Estado, e o Estado tem que socorrer no momento que essas cidades necessitam, porque o cidadão cobra isso. Hoje, a nossa população está mais politizada, ela sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres, mas ela sabe também dos seus direitos. Sim. E cada vez que ela paga seus impostos, ela quer o retorno disso. Ela quer aquilo que ela contribuiu, que retorne em benefício da própria população, porque esse é o grande mote da questão de vamos dizer assim, dos benefícios voltarem, né, para a região, né, daquilo que foi claro que você não vai ter. Se, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, se ela repassa 1 milhão de ICMS e outros tributos, tanto para o Estado como para a Federação, claro que nós sabemos que não vai retornar 1 milhão,
mas que retorne pelo menos aquilo de direito pela proporcionalidade do poder econômico, do poder habitacional, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Tudo isso a gente espera que aconteça. E por isso a criação do Parlamento Metropolitano é uma grande força, nós temos uma força enorme que nós temos que saber usá-las para buscar esse retorno desses tributos que nós pagamos. Com certeza. Aqui no Questão de Ordem nós estamos debatendo, então, os deveres, os direitos e as ações, principalmente, do Parlamento Metropolitano da RMC. A gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo, não saia daí, que tem muitos assuntos ainda para a gente abordar. Questão de Ordem de volta. Hoje nós estamos discutindo as ações, os desafios do Parlamento Metropolitano da região metropolitana de Campinas. Presidente Zé Carlos, as próximas reuniões, elas acontecem de forma virtual? Já tem um planejamento para os próximos meses? Exatamente, nós vamos fazer de forma virtual, como está sendo feito para respeitar aí o momento de pandemia que estamos vivendo. E tem muitos presidentes de câmaras que às vezes estão um pouco longínquos, ou tem problema de trânsito, de transporte, então nós faremos de forma virtual. Claro que ninguém fica impedido de se dirigir até onde nós vamos fazer. Nós vamos fazer aqui no nosso espaço da Câmara, né, através do link nosso, da Câmara Municipal de Campinas, onde nós vamos estar elencar aí primeiramente os problemas de cada cidade para juntos condensarmos isso tudo e ver as diretrizes que vamos tomar. Eu acho que é importante a gente ter uma base para iniciar o nosso trabalho, né? Sabemos que problema nós temos aos montes, mas temos que solucioná-los. É isso que a população espera de nós, é isso que os nossos vereadores das câmaras municipais esperam do nosso trabalho, dessa representatividade que nós temos, que não é pouca, é muito grande. Nós temos uma responsabilidade, mas nós temos um poder de fazer um movimento onde seja reconhecida a região metropolitana pelas suas características de desenvolvimento, né? Então, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho profícuo com grandes resultados, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Hélio Ribeiro, para quem ainda não está familiarizado com o Parlamento Metropolitano, antes da pandemia, já que este assunto não tem jeito, né, ele toma conta neste momento, atinge todas as áreas, mas em um cenário sem pandemia, eu vi que debates aconteciam, por exemplo, para tratar sobre violência contra criança e adolescente, uso da tecnologia na prevenção de crimes. Conta um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido para quem está nos acompanhando. É muito pertinente a sua pergunta, Gabriel, era justamente o que eu iria dizer. Nós nos reunimos toda primeira sexta-feira do mês, numa das 20 cidades da nossa região, e levávamos o tema de acordo com a necessidade daquela cidade ou daquela micro-região. E, às vezes, algum tema de acordo com o momento, como agora, como nós tivemos o ano passado, depois que veio a pandemia, nós tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Regional, Marco Vignoli, de forma virtual, que foi uma reunião até muito produtiva que nós fizemos. E agora, com essa questão da pandemia, acho que essa ideia da gente se reunir virtualmente, podemos agregar dentro dessa reunião algum palestrante, uma pessoa para falar de um assunto. Acho que até, o Zé Carlos, é mais fácil, talvez, para nós trazermos um secretário de Estado ou alguém que represente o governo do Estado, e alguma desses questionamentos nossos, como a reunião na Artes, que você está agendando aí, é a forma que nós fazíamos as reuniões. Era enviado o convite aos vereadores, que tinha cidade que ia 2, 3, 4, até 5 vereadores, tinha cidade que é só o presidente, e o maior desafio agora, acho que é envolver os demais vereadores para que participe da associação. Voltando também na fala do Fábio, com a filiação da cidade, da Câmara, à associação, a
o parlamento pode oferecer uma gama bem maior de serviços, como o Fábio também disse. Muitos vereadores novos, em início de mandato, com dificuldade muitas vezes na elaboração de uma lei, o que o vereador faz, qual o papel do vereador, até que ponto ele pode reivindicar, ele pode buscar as melhorias, e ele vai poder, juntamente com o parlamento, muitas vezes propor uma emenda junto ao governo do estado, ao governo federal, porque a associação tem esse poder de solicitar emendas, não só ao governo federal, como ao governo do estado também, recursos para o município. Haja vistas, o ano passado, através dessa reunião que nós tivemos com o Violi, foi conseguido para a cidade de Itatiba um recurso de R$400 mil para a compra de um aparelho de vídeo, laparoscopia, e um recurso para a pavimentação de uma estrada vicinal de 6 quilômetros na cidade de Itatiba. Então, a gente tem muita coisa que podemos fazer como associação para os vereadores e em conjunto para as nossas cidades, né? Que essa é a função nossa, enquanto vereador, trabalhar pelos nossos municípios. Com certeza. Fábio, a região de Campinas, considerada um dos maiores aglomerados urbanos do estado de São Paulo, ganhou nos últimos 10 anos cerca de 500 mil de habitantes. É como se tivesse incorporado neste período uma cidade do porte de Santos ou de Sorocaba. Muitos lugares com crescimento desordenado, questões básicas precisam chegar nesses lugares. Essa é uma preocupação também, né? Sem dúvida nenhuma, até porque a gente está falando, como já foi dito hoje, o quarto maior PIB do país. Nós estamos falando de uma região aí com mais de 3 milhões de pessoas envolvidas, aproximadamente 20 cidades representadas pelo parlamento. Então, esse é o tipo de problema que não tem como não haver preocupação, né? O que eu acho mais importante, que eu tenho caminhado também e tenho refletido sobre, é porque não apenas política de longo alcance, política regional, eu estava refletindo, o presidente Zé Carlos de Campinas, inclusive, ele sabe, conversamos disso, ele fez uma ação muito bacana aí pela Câmara, de levantamento numa ação social, de levantamento de alimentos para a cidade de Campinas. E no mesmo momento que nós estávamos fazendo aqui em Paulínia também, nós fizemos uma live, juntamos diversos vereadores, fizemos uma live, conseguimos arrecadar lá uma quantidade razoável de alimentos, estamos falando mais de 1.000 cestas básicas, estamos falando aqui em Paulínia de aproximadamente 30 toneladas de alimentos nós conseguimos arrecadar. Então, eu fico pensando, imagina a gente fazer isso de maneira regionalizada, uma ação social proposta pelo Parlamento Metropolitano, a gente colocar nos nossos calendários, sabe, municipais, e ter uma ação pontual, por exemplo, todo mês X, todos os municípios que fazem parte da região metropolitana de Campinas juntos, fazendo uma grande campanha em prol daqueles que mais precisam. Então, quanto mais eu estudo o Estatuto do Parlamento, quanto mais eu reflito a respeito, mais eu vejo que são infinitas as possibilidades da gente deixar um legado positivo aí para as nossas populações. Ideia interessante mesmo, né, de uma grande campanha entre os municípios. Essa citada pelo Fábio é a campanha Campinas Sem Fome. Só na Câmara de Campinas, 4 toneladas de alimentos. Só na Câmara Municipal, porque nós temos aqui, Fábio, vários locais de recebimento de... Os pontos de arrecadação, né? Pontos de arrecadação de alimentos. Então, Campinas é muito grande, né? Muito extenso. Então, cada um faz a coisa regionalizada. Mas eu participei, eu vi a live do Fábio. Parabéns, olha, muito bom, muito bem organizado. Eu assisti um pouco, mandei o parabéns lá para você. Não sei se vocês tiveram condições de verificar, mas eu fiz questão de acompanhar. Muito bem organizado, parabéns, Fábio. Eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver nas nossas cidades para que a gente possa levar. E é uma ideia muito importante, essa que você deu, da gente fazer também no Parlamento Metropolitano. Na próxima reunião, por exemplo, a gente pode estar levando isso como sugestão para que depois cada um distribua na sua cidade. Porque, de repente, a gente tem empresários nessa cidade, que nem o próprio o Fábio me arrumou um empresário que doou 50 cestas básicas aqui para a Câmara Municipal. Ótimo. Então, isso é importante. Nós temos algumas... As nossas cidades são dinâmicas, embora nós tenhamos aqui mais de 3 milhões de habitantes, mas nós temos empresários na região metropolitana em alguma dessas cidades que pode estar nos ajudando e doando parte daquilo que ele tem a mais para que seja aí amenizada a fome de muitas pessoas que estão necessitadas realmente.
Sobre esse dinamismo, né? A RMC é um dos mais importantes centros inovadores no campo das pesquisas científicas e tecnológicas, um dos maiores centros universitários do país, com mais de 48 mil alunos matriculados, possui 16% do PIB nacional. A comunicação com as universidades, centros de pesquisas, neste momento, é importantíssimo. Sem dúvida nenhuma, é super importante. É por isso que nós temos força. Nós temos que nos unir de forma equânime para poder reivindicar aquilo que é nosso direito. Presidente emérito Hélio Ribeiro, de que forma o Parlamento Metropolitano se relaciona, se comunica com as empresas que se destacam nestas áreas de tecnologia, dos centros universitários? Então, nós podemos fazer isso através das reuniões nossas, mensais, que a gente fazia anteriormente, que provavelmente o Zé Carlos vai estar fazendo agora também, levando esse assunto para discussão. Eu até quero citar aqui uma discussão que nós fizemos numa reunião na Câmara de Hortolândia. Nós levamos o diretor-presidente da MTU na época, que era um problema que nós tínhamos regional, que era a não entrada dos ônibus no terminal rodoviário de Campinas, e através dessa reunião nós conseguimos com que depois 7 cidades, Paulínia, Pedreira, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, podiam entrar, esses ônibus começaram a entrar no terminal de Campinas, porque eles paravam ali na rua Doutor Alfredo, se eu não me engano. Então a gente tem esses assuntos para se discutir de forma, como eu posso te falar assim, bem destacado um mês numa cidade, outro mês na outra. Eu quero fazer um adendo aqui, Gabriel. Sim. Quando o Fábio estava falando de todas as possibilidades da associação, quando nós criamos o estatuto da associação, eu fui num consórcio que tem em Barueri, se eu não me engano, que envolve umas cidades ali, pesquisei em outros lugares e levei o nosso estatuto, Fábio, até o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi muito elogiado pela pessoa que me atendeu lá, dizendo que estava muito bom. Então, a gente tem uma gama de serviços que podemos oferecer enquanto associação muito grande na nossa região. Então, isso só tem a agregar. Quanto à questão das reuniões com os polos de tecnologia, nós podemos programar uma aí na batuta do Zé Carlos para que possamos vir a discutir esse assunto, até porque nós temos muitas empresas, não só em Indaiatuba, Paulínia, Jaguariúna, Campinas, que desenvolvem o mesmo tipo de trabalho. Só a título de curiosidade, Hélio, já que você citou o Tribunal de Contas, o parlamento ele possui o seu orçamento? O parlamento ele tem hoje nós temos um CNPJ, onde ele pode trabalhar com questão através da associação das câmaras, pode oferecer curso, oferecer uma gama de coisas, mas tem aprovação do Tribunal de Contas. Tá certo. Fábio, quero ouvi-lo também nesta questão, você que participa aí do Parlamento Metropolitano. Em relação ao Parlamento Metropolitano, só resgatando um pouquinho do que eu estava falando anteriormente, né? Existe realmente uma gama muito grande. Eu acho que o Hélio trabalhou muito bem, ele e os companheiros anteriores a nós, que criaram um estatuto muito aberto, muito amplo. Eu acho que o Zé Carlos vai ter excelentes ferramentas aí para poder fazer um bom planejamento estratégico de ação em relação ao nosso biênio frente ao Parlamento Metropolitano. Existem inúmeras maneiras do Parlamento Metropolitano levantar recursos, então tem através das taxas associativas, que podem ser dos vereadores ou mesmo da Câmara. Existem inúmeras formas de prestar serviços aos municípios em troca das associações também. Então, eu entendo que existem inúmeras maneiras a serem exploradas, no bom sentido, pelo parlamento, para que possa atingir os objetivos aí de desenvolver os melhores trabalhos aí para cada uma das cidades que fazem parte. Já que tem esse orçamento também, tem esse estatuto, é um desafio muito grande, mas tem as ferramentas, então, para o crescimento da região, Zé. Sim, o problema maior nosso é o momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, atrapalha muito as nossas reuniões, porque são reuniões, quando você fala de recurso, as reuniões presenciais são mais produtivas nesse momento, né? Porque você tem o problema dos links, por exemplo, você está passando o microfone, abrindo o microfone para um, fechando para outro. Quer dizer, nós temos todos esses problemas tecnológicos que todo mundo sabe, porque nós fazemos as nossas reuniões
extraordinária aqui na Câmara virtuais. E normalmente é assim, se você abrir o microfone para todo mundo de uma vez, ninguém fala, vira uma torre de Babel, todos nós sabemos. Então, o problema maior que eu acho nesse momento, mas se Deus quiser vai passar, é esse momento de pandemia que a gente não pode estar fazendo essas reuniões presenciais. Porque se a gente faz presencial, você tem a discussão de ideias, você fala mais, o outro te ouve mais do que o problema virtual, né? Do que uma reunião virtual. Então, eu acho que, eu acredito, hoje eu já tomei minha vacina, não furei fila, foi no momento certo, entendeu? Espero que todos tomem a vacina e que essa pandemia realmente tenha aí uma diminuição significativa, porque os grupos de risco, né, eu me incluo nele, estão sendo vacinados. Então, quer dizer, a gente espera uma caída substancial na porcentagem de contaminados. Essa é a minha expectativa. E que aí a gente possa fazer as nossas reuniões presenciais para a gente estar discutindo isso. Porque esse é um dos assuntos que eu acho não é o de maior relevância, porque isso é uma discussão interna nossa de orçamento do parlamento. E como nós vamos buscar recursos. Porque nós não podemos... A nossa Câmara de Campinas, por exemplo, eu não posso utilizar um centavo se não seja... Nós não temos aqui nem uma caixinha para pequenos reparos. Então, quer dizer, isso foi feito no passado. Nós temos que mudar algumas coisas. Mas são questões que logo nas primeiras reuniões aí eu espero que a gente tenha abaixado esse número de infectados para a gente poder reunir. E essa reunião tem que ser presencial, viu, Hélio e Fábio? Eu acho que é uma reunião mais acalorada, né? Porque tudo que mexe com dinheiro pesa bastante, mas nós vamos fazer, se Deus quiser. Hélio, já chegou a sua vez? Já foi agraciado com a vacina, que nem o Zé Carlos tomou a primeira dose, ou ainda não? Ainda não. Acabei de fazer 51. Até o ano passado eu trabalhava na saúde. Então, certamente eu já teria tomado a vacina. Hoje, como eu estou como secretário da Ciência Social, acabei não tomando essa vacina. Eu só queria fazer um adendo, Gabriel, Sim. quanto à questão da associação de novo, quando a gente estava falando de representatividade. Uma das coisas também que a gente deixou aberto no estatuto é que a gente pode tornar essa associação uma associação regional de vereadores. Haja vistas, como eu disse, a Unicamp atende 46 municípios. Nós podemos inicialmente abranger esses 46 municípios, podemos trabalhar com a região Bragantina, com a região aqui de Piracicaba. Então, de uma certa forma, a filiação ou associação ao parlamento, ela pode se tornar livre. Então, o Mogi Mirim pode se filiar, Mogi das Cruzes, Rafar, o Mogi Guaçu, Rio das Pedras, aí você pega lá embaixo Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Atibaia. Não pertence à região metropolitana. Não pertence à região. Então, a gente tem acho que um potencial de crescimento ainda muito maior de representatividade. Fábio, quero saber você também em relação à vacinação contra a Covid-19, se já foi agraciado, se está nessa fila de espera. Gabriel, primeiro fico muito feliz de todos que tomam, para mim, poxa, é demais. Tive a oportunidade de levar minha mãe para tomar a segunda dose da vacina e foi uma coisa que emocionou a toda a família, sabe? Sem dúvida. É impressionante o quanto, às vezes, um gesto que para nós era tão simples tomar uma vacina se transformou em algo tão representativo, né? Eu ainda estou um pouquinho longe, parabéns para o Zé, né, que conseguiu. Eu estou com 43 anos, eu devo estar um pouquinho distante ainda de conseguir tomar vacina, mas vou respeitar também a fila direitinho. Eu acho que o mais importante foram técnicos que desenvolveram, né, essa sequência. Entendo que deve ter tido muito estudo para entender dessa forma que a gente tem que fazer a vacinação. Então, espero que todos tenham a oportunidade de tomar a vacina, para que a gente possa retomar. Entendo que o mundo pós-Covid está sendo pouco discutido. É muito importante programas como esse também. A gente tem falado muito sobre a Covid, mas também sobre o mundo pós-Covid. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade de preparar as nossas cidades também para o que vem depois, para o passo seguinte. E a vacina é essencial nesse processo. Só para falar para o Hélio
E pro Fábio é o seguinte, quando começou no 100, eu falei, quando será que vai chegar a minha vez? Chegou! Entendeu? Daqui uns dias chega de vocês também, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Exatamente. A minha mãe foi tomar, eu fiz questão lá, tirei foto, postei em rede social, porque realmente é uma alegria muito grande. Eu não posso colocar a minha em rede social, porque eu tenho pavor de agulha e eu quase morri na hora de aplicar. Fez cara feia lá, Zé Carlos? Muita cara feia. Depois eu te mostro, alguém fotografou. Sem dúvida, mas é um grande momento. Presidente Zé Carlos, a gente já citou aqui, mas a região ela possui o segundo maior aeroporto do país em movimento de cargas aéreas. De cada 3 toneladas exportadas e importadas, uma passa por Viracopos. A gente observa, por exemplo, que quando chega insumos para a vacina contra a Covid vindas da China, Viracopos é quem recebe. A região se fortalece com essa importância de Viracopos no sistema de transporte. Viracopos é um aeroporto internacional de grande importância para o país e para o mundo também, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro que Viracopos, quando aqui cheguei, Viracopos era o primeiro aeroporto em número de carga do país. Depois ele virou mais também passageiro, consequentemente alguma coisa se perde. Ou você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, sendo o primeiro lugar num contingente de grandes aeroportos que tem o país, né? O aeroporto de Guarulhos cresceu muito, né? Foi investido ali muito dinheiro, muito recurso, né? Porque São Paulo não tinha o aeroporto de Guarulhos, ele tinha o... De Cumbica só. Exatamente, como que chama? De Cumbica. Não de Cumbica. Era Cumbica, mas depois que ele virou o aeroporto de Guarulhos, ele fez um crescimento estrondoso, né? E ali também passou mas ele tinha ali no centro da cidade, aqui, quando teve aquele acidente com um avião da TAM, né, que foi que se pensou em ampliar lá o aeroporto de Cumbica, né, que se tornou o aeroporto de Guarulhos. Então, mas Viracopos tem uma importância muito grande para o Brasil e para o Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Então, esse reconhecimento, e nós temos que aproveitar esse momento, né, no próprio Parlamento Metropolitano. Nós temos aqui uma das maiores companhias aéreas do Brasil, e já tivemos, né, a TAM praticamente começou aqui no estado de São Paulo, o aeroporto de São Paulo e Campinas, né? De Congonhas, não é? Congonhas, exatamente, aeroporto de Congonhas, que a TAM começou ali, começou no aeroporto de Congonhas, e Viracopos. Depois veio a Azul, que a sede principal, a sede dela era Campinas, entendeu? O aeroporto. Então é um aeroporto que tem uma grandeza internacional, né? E nós temos que fazer proveito disso, buscando na questão de transporte também vamos dizer assim, uma questão básica, né, no terrestre, já que nós temos no aeroviário, sim, somos importantes, mas nós também temos que buscar a rede, a grande malha que nós temos na nossa região metropolitana, de 6 grandes rodovias, né, que faz um escoamento para todo o país. Então, isso é importante para nós, para a região de Campinas também, para o seu desenvolvimento. Hélio, um dos objetivos do Parlamento Metropolitano visa promover o desenvolvimento da região. Isso passa pelo transporte, e ter o aeroporto de Viracopos na região, acredito que seja de suma importância pelo número de passageiros, pelos voos, as empresas que isso traz para o próprio aeroporto, a questão das cargas. O aeroporto de Campinas acaba sendo, de Viracopos, um dos principais atrativos da nossa região, né? Por causa da facilidade de escoamento da produção, não só que refere à questão do voo, mas o escoamento da produção também. Então, você está percebendo, Gabriel, na conversa nossa, o quanto de ações que nós temos para desenvolver enquanto parlamento, enquanto associação da região de Campinas. São muitas ações, muitas questões que nós teremos que trabalhar ao longo desses 2 anos, e mais 2, mas quanto tempo tiver pela frente aí, enquanto a associação existe. Até disse no dia da eleição que a minha intenção é participar, até não sei quando, até quando for possível, eu quero estar participando da associação, porque eu gosto demais, eu gosto dessa disparidade de temas,
disparidade de assuntos que a gente tem para discutir aqui na nossa região. O aeroporto de Viracopos é um desses assuntos que, aliás, Zé Carlos, até para uma futura reunião, a gente chamar alguém do aeroporto para nos falar dessa questão de cargas, a quantidade de voos, de coisas que a gente pode se inteirar e podemos até reivindicar mais melhorias. Fábio, esperamos que com o avanço das vacinas a gente consiga aí superar esta pandemia e aí o aeroporto de Viracopos, que continua importante com o recebimento das cargas, volte a receber milhões de passageiros e com isso investimentos para a região. Perfeito, Gabriel. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, como o Hélio e o Zé Carlos colocaram, da gente discutir a região metropolitana como um todo, né? Falar um pouquinho de Paulínia para vocês entenderem, quando a gente fala de Paulínia, a importância que tem o aeroporto aqui para nós. Então, todas as vezes que eu vou discutir, por exemplo, com a classe empresária, especialmente focada na questão da alta tecnologia, um dos principais pontos de atração de empresas para Paulínia, e tenho certeza que também isso faz parte para toda a região metropolitana, é a questão da localização do Viracopos, né? Isso facilita demais. A gente está falando de uns aeroportos mais importantes aí do país, que está do nosso ladinho, aqui do ladinho de Campinas, do ladinho de Paulínia, ladinho de tantas cidades aí da região metropolitana. Eu posso garantir que, assim, os trabalhos realizados pelo Viracopos e toda a estrutura que diz respeito ao aeroporto, pelo menos a nós de Paulínia, é muito desconhecido. Eu tenho muita curiosidade também em explorar um pouco mais esse tema, saber as potencialidades e principalmente o que é que as cidades, o que é que Paulínia pode fazer para que tenha ainda melhores retornos e vinda de mais empresas com fortalecimento aí do aeroporto de Viracopos. Então fica também esse pedido para o nosso presidente Zé Carlos, se possível, pautar esse tipo de discussão também, que eu acho que vai ser muito importante para todas as cidades. Fábio Valadão, presidente da Câmara de Paulínia, eleito primeiro secretário do Parlamento Metropolitano. Quero agradecer a sua presença aqui no Questão de Ordem. Nós já chegamos ao fim do nosso programa. Esse espaço fica aberto, caso você queira dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas eu já agradeço desde já a disponibilidade do seu tempo e todas as informações que você aqui passou para a gente, e fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar. Obrigado, Gabriel Castro, obrigado pelo convite, a todo mundo aí da TV Câmara de Campinas. Imagino quantas pessoas não tem, né, por trás aí do programa. Tive a oportunidade, presidente Zé Carlos, quando fomos uma reunião, me apresentar um pouquinho, acompanho o trabalho de vocês, o fantástico trabalho de vocês. Então fica aqui um grande abraço e um agradecimento por estar podendo participar de um programa de importância ímpar para toda a região como essa, e desejar novamente ao Zé Carlos uma boa condução nos rumos do Parlamento Metropolitano e ter a satisfação de poder continuar contando com a expertise aí do Hélio Ribeiro, nosso presidente emérito, que tem todo aí o know-how de ter trazido o parlamento até aqui, então cabe a nós agora acelerar ainda mais. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos. Hélio Ribeiro, presidente emérito, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, agradecer todas as informações, falar um pouquinho sobre o Parlamento Metropolitano da RMC, espaço aberto também para que você diga alguma coisa que eu não tenha perguntado. Já fica o convite por uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar. Eu que agradeço a você, Gabriel, agradeço aí ao Fábio pelas palavras, o presidente Zé Carlos, que abriu essa oportunidade da gente estar falando sobre o parlamento na TV Câmara de Campinas, pela grande quantidade de pessoas que esse canal de comunicação atinge. E, usando as palavras do Fábio, dizer ao Zé Carlos que desejo a ele uma boa empreitada na associação, pode contar comigo aqui, como presidente emérito, como vereador, como secretário de assistência social que sou hoje, para que a gente continue trabalhando pelas cidades da nossa região. Meu muito obrigado, um abraço, Fábio, um abraço, Zé Carlos, um abraço, Gabriel. Nós aqui agradecemos a sua participação, vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, presidente do Parlamento Metropolitano da RMC. Muitos desafios pela frente nas duas, né? Tanto no Legislativo Campineiro como no Parlamento. Sem dúvida, Gabriel, temos desafios
mas que unidos venceremos, não tenho dúvida disso. Nós temos um parlamento cuja diretoria é altamente capacitada, você vê aí nas nossas salas, né? O pessoal que tem aí na diretoria do Parlamento Metropolitano. Fábio, para mim, é uma surpresa, grata surpresa. Ele está fazendo parte como secretário, falou, eu venho aqui, mas fui para trabalhar, não para brincar, então isso é muito gratificante. O Hélio, um veterano aqui do Parlamento Metropolitano, que tem nos ensinado como conduzir, e tenho certeza, a tarefa é árdua, mas unidos venceremos. Nós temos aí pessoas de gabarito na região metropolitana, nas 20 cidades que compõem a região metropolitana, com a ajuda deles, porque não depende só do presidente, mas é um todo, é um corpo que unido se movimenta, entendeu? Então isso é importante para o nosso sucesso, que é o sucesso da população. Aquilo que nós vamos reivindicar, não estaremos reivindicando nada para nós, mas sim para a população que mora na região metropolitana. Eu quero agradecer o Hélio, a participação dele mais uma vez, aqui dando a tua grande sabedoria aqui no Parlamento. Agradecer o Fábio, e em nome do Fábio, agradecer todos os presidentes das câmaras municipais do Parlamento Metropolitano, que compõem as 20 cidades, e mais a cidade de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, que sempre tem nos acompanhado também. Isso é importante, mesmo não fazendo parte da região metropolitana, mas fazem parte do conjunto da conurbação das nossas cidades, que também estão ligados aqui a nós. São 60 quilômetros, nós estamos, entendeu? Então, em nome do Fábio, agradeço a todos eles e breve estaremos novamente aí participando. Eu vou confirmar agora a reunião da Artesp de quarta-feira, aí eu passo um recadinho para vocês para a gente estar junto novamente. Eu agradeço a TV Câmara, a TV Câmara Campinas, aos funcionários da TV Câmara, que são sempre solistas aqui, e agradecer ao povo da minha cidade de Campinas, que me fez vereador, e aos vereadores aqui que me fizeram aí presidente da Câmara, e vocês que me fizeram presidente do Parlamento Metropolitano. Vamos juntos, que juntos somos mais fortes. Isso aí, por um crescimento de toda a região. Agradeço o Hélio Ribeiro, o Fábio Valadão e o presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos. E agradeço você também, aí de casa, que nos acompanhou. Se você não conhecia, passa a conhecer agora, então, o Parlamento Metropolitano da RMC, que tem uma função muito importante, muitos desafios pela frente, mas tem esta função, então, do crescimento de toda a nossa região. Continue na TV Câmara Campinas. Até mais. Tchau, tchau.